quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. A alegria sempre se faz presente quando nos propomos a nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, mesmo distanciados uns dos outros, mas estamos irmanados em pensamento e coração voltados para o bem. A casa da irmã Lina, com certeza, já preparada, iluminada pelos seus benfeitores celestes, que aguardam o início deste encontro, que se transformará em mais uma oportunidade para os benefícios e esclarecimentos de que necessitamos. Que saibamos tirar proveito das lições oferecidas. Agradecemos irmã Lina e dirigentes espirituais e pedimos a permissão para o início da tarefa da noite. Hoje contamos com o Sr. Júlio para nos conduzir para a reflexão do Evangelho. Graças a Deus. Alô, meus queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Lina. Bom dia. A palestra que eu vou fazer hoje para vocês tem o título de Padrões Evangélicos. E o que são padrões? Padrões são modelos que a gente deve seguir para a conduta das nossas vidas. E o objetivo dessa palestra é que nós vamos
vingar as nossas trevas, acendendo a nossa luz. E a palestra de hoje, enumerar esses padrões evangélicos, ela vai se basear nas parábolas de Jesus. Por que parábolas? Nós sabemos que a parábola é uma narração, é uma narração contendo uma doutrina moral. Palestra evangélica, ela contém padrões de conduta moral. O primeiro, por que Jesus escolheu parábola? Ele escolheu parábola porque é uma história. A parábola sempre é uma história. E a história é muito difícil de ser entendeu? De ser, vamos dizer assim, manipuladas pelos homens, né? Como eles manipularam quase que os ensinos de Jesus, e não só de Jesus, e outros avatares que Deus nos mandou, né? Então, o primeiro padrão evangélico, o primeiro padrão é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar, nós devemos compreender que a lei do amor é a máxima e a única existente no universo. Todas as outras leis são dependentes da lei do amor. E por isso que nós devemos aprender a usar todos os nossos sentidos para aprender a amar. Porque o amor nos edifica para extinguir as nossas trevas. E por que amar a Deus? A Deus é uma concepção difícil. Cada um tem uma concepção de Deus. Por quê? Conforme aquele livro do Kardec, A Gênese, ela, no capítulo 1, diz que não há uma revelação direta de Deus aos humanos. Não há. São espíritos superiores que transmitem essa mensagem de Deus a nós, humanos. E nós sabemos por eles que Deus é imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. E basta. Né? Tem um livro que chama-se Depois da Morte, de Leon Denis. Nós sabemos que Leon Denis foi um parceiro de Kardec, viveu e ajudou Kardec a compilar a doutrina espírita. E o Leon Denis, nesse livro, Depois da Morte, ele diz assim:
não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. De fato, não adianta a gente querer essa prova, porque não existe essa prova. Deus se manifesta aos sentidos humanos, talvez para nos constranger a procurá-lo. É um aconselhamento muito importante que o Leonidas nos dá, né? Nós somos constrangidos a procurá-lo, buscando, através de uma literatura séria, entendeu? Cada um vai construindo a concepção de Deus, né? E tem um livrinho muito interessante, que chama-se Jesus no teu dia a dia. E no capítulo 59 desse livrinho, ele diz assim: o que é Deus? E responde: é aquele que nos ama incondicionalmente, apesar das nossas mesquinharias. É aquele que permite que paguemos os nossos débitos em suaves prestações. É aquele que permitiu-nos um infinito número de encarnações para nós alcançarmos a plenitude. É aquele que nos guarda pacientemente para alcançarmos a plenitude. E por último, diz ele, é aquele que não castiga, educa, porque Deus é o amor supremo. Como é que nós vamos cultivar esse amor a Deus? Tem uma parábola, no Evangelho, que fala sobre o colóquio de Jesus com uma samaritana, próximo à cidade de Sicar, onde eles tinham um templo que adorava a Deus lá. Eles não iam a Jerusalém, no templo dos judeus, para adorar a Deus. Eles adoravam no seu próprio templo. Então, ela teve esse colóquio com Jesus, e até falou para Jesus: por que você vem aqui, né, se você tem o seu templo? O senhor é judeu, tem o seu templo em Jerusalém. E Jesus, então, nos deu uma resposta muito interessante, que ele diz assim para ela: os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito. Deus é espírito, e os que o adoram deverão adorá-lo em espírito, e não num lugar determinado. É um ensinamento muito importante para nós, porque existe muita briga entre os homens sobre um adora numa certa igreja só lá, não é? Somente lá. Isso tudo são invenções humanas, esses templos todos são invenções humanas. Jesus deixou claríssimo: devemos adorar Deus em espírito, com a nossa alma, e não num templo qualquer. Agora, também ele diz adorar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quem é o próximo? Tem uma parábola que é intitulada Parábola do Bom Samaritano, em que um judeu, para tentar Jesus,
Eles sempre queriam tentar para pegar o Jesus, entendeu? Em alguma disciplina contrária à lei mosaica. Então, quem é o próximo? Então Jesus contou essa parábola, que um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi assaltado por ladrões e deram uma surra nele, além de roubar. Ele estava deitado lá, muito ferido. Passou um sacerdote judeu que comungava no templo, viu aquilo lá e, com medo de que acontecesse o mesmo com ele, caiu fora, sumiu. E também um levita, que são auxiliares dos sacerdotes na sinagoga, também viu aquilo e também passou. E, por fim, passou um samaritano que, vendo, e pegou esse homem ferido, atendeu e levou para uma pensão onde ele podia ser medicado. Então, Jesus disse assim: quem foi o próximo daquele homem? E aí eles não tiveram saída e responderam, tanto um como o outro, né, respondeu. Foi aquele que atendeu o ferido. Esse foi o próximo. E também Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele quis dizer como a si mesmo? Nós devemos pensar que o nosso espírito, a nossa alma, ela ocupa um corpo. E o nosso corpo tem milhões de células, todas células vivas. Elas se agrupam em órgãos: pulmão, coração, fígado, rins, estômago, etc. etc. Então, quem se ama a si mesmo, lembrando que o pensamento é uma força viva, deve cultivar os seus pensamentos para não agredir esses órgãos. Não agredir esses órgãos. E também não intoxicar esses órgãos com drogas, nem comer em excesso, nem ter pensamentos negativos, porque esses pensamentos negativos, sendo uma energia, eles atravessam o nosso corpo, atravessam a nossa aura, que é um verdadeiro escudo energético que nos protege de radiações negativas que vêm de fora. Ele ultrapassa essa aura e enfraquece. E aí, de vez a aura nos proteger de pensamentos negativos, de vibrações negativas do mundo, entra fácil aí no nosso corpo. Por isso que é importantíssimo nós amarmos a nós mesmos. Né? O outro padrão que os evangelhos nos dão, que Jesus aí nos dá, para que a gente alcance o reino dos céus. Lembra, o céu não é uma região, é um estado de espírito, um estado em que a gente encontra a felicidade máxima, a alegria máxima. Né? E para alcançar o céu, Jesus diz assim que nós devemos praticar o perdão. Lembrando que Jesus, a última palavra, a última recomendação de Jesus na cruz foi o perdão.
Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o perdão é muito, muito importante aí para nós. E tem uma parábola que expressa esse pensamento de Jesus. Tem diversas, eu escolhi uma, que é parábola do credor incompassivo. Incompassivo significa sem compaixão. E a palavra é assim que um rei decidiu perdoar os débitos de uma pessoa que lhe devia uma grande quantia. E ele chorou tanto, que Deus perdoou. Ele saiu todo aliviado, encontrou um que lhe devia uma pequena quantia. E de vez de ele tratar como Deus o tratou, ele tratou com aspereza e exigiu que ele pagasse imediatamente, senão ele ia levá-lo à prisão. Naquela época, quem devia e não pagava ia para a prisão. E então, a parábola, ela termina dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se no íntimo do coração não perdoardes a vosso irmão. Quer dizer que é a lei, né, da causa e efeito, né? É muito importante perdoar. Até os nossos psicólogos, né, eles falam que quem não perdoa dorme com o inimigo. Isso é muito importante para a gente entender que nós não estamos fazendo um favor em perdoar. Perdoando, nós mostramos que nós somos inteligentes. Um outro padrão é nos resguardarmos do nosso egoísmo e avareza. Isso é muito, muito importante, porque, na verdade, nós trazemos esse egoísmo que nos foi muito, muito útil em níveis inferiores. Agora que nós estamos já com uma certa inteligência, um raciocínio lógico, tem esses instintos inferiores, devem ser instintos. E tem a parábola do rico e do Lázaro. Essa palavra diz que havia um rico, né, muito, muito rico, que se regalava com a sua fortuna, comia muito, fazia muita festa e tal, e um pobrezinho chamado Lázaro, que vivia às portas dele e que se alimentava das migalhas que esse rico de vez em quando jogava para ele. E aí, os dois morreram. E Lázaro subiu a um nível muito, muito alto, enquanto que o rico desceu para o Hades. Hades é uma palavra grega que diz submundo. O rico desceu para o Hades, para um submundo, uma região de trevas, né? E o rico notou que o Lázaro estava lá nas alturas e pediu a Deus, se arrependeu e pediu a Deus que o Lázaro viesse lhe ajudar. E então Deus lhe falou, né, que existe um abismo muito grande entre os que estão lá em cima e os que estão aqui embaixo. E essa parábola conta a sorte de duas almas após a sua existência terrena, né? A
lembra que a palavra só dá nome ao Lázaro, ao rico não dá. Tem um significado isso. O rico, que ele não dá nome, que a palavra não dá nome, significa aqueles que ainda não podem ser considerados filhos de Deus. Esse não tem nome. O Lázaro tem nome, porque ele cumpriu as regras, sendo um perfeito filho de Deus. Tem um outro ensinamento que é mostrando a lei da causa e efeito. Cada um colhe o que semeou. Um outro ensinamento. Os que se apegam aos bens mundanos atrasam a sua vida espiritual. Um outro ensinamento. Especifica a posição de cada qual após a desencarnação. Fica bem claro, após a desencarnação, cada um vai para o lugar que criou. Um outro ensinamento é que os bens mundanos não devem ser usados egoisticamente, como o rico usou. E também tem um outro ensinamento. O arrependimento forçado pelas circunstâncias não elimina as dívidas. O arrependimento não elimina as dívidas. Nós devemos pagar as dívidas. Os que estão, um outro ensinamento, os que estão em diferentes posições da vida espiritual, a palavra diz que o Lázaro não pode descer. É lógico que ele não pode. Ele pode descer fisicamente. O que ele não pode é perder as qualidades. Isso que a palavra quer dizer. Lázaro não pode descer. Quer dizer, quem tem virtudes não perde essas virtudes. Elas são eternas. Elas fazem parte da alma da pessoa. É por isso que a palavra diz, o Lázaro não pôde descer. E mas o Lázaro pode descer espiritualmente, por causa que os espíritos superiores podem descer para nos auxiliar. Nós é que não podemos subir para atrapalhar a vida deles lá em cima, né? E o último ensinamento que eu assinalei aqui é que as almas que desencarnam, quando elas se arrependem, elas podem ajudar a sua família encarnada, porque na palavra o rico pediu a Deus que o Lázaro fosse ajudar a família deles, os irmãos dele e os filhos dele que estavam encarnados ainda, fosse ajudar para não cometer os erros que ele havia cometido. E Deus falou, mas eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, como é que eles vão acreditar em um morto? Não adianta o Lázaro aparecer. É o que acontece conosco, né? A maioria, ainda não acredita em Moisés, em Jesus, em diversos avatares. Então, mesmo que os espíritos venham e nos dão diversos conselhos, dificilmente nós vamos acreditar, né? Um outro padrão importante é o orgulho que nós temos.
E eu separei uma parábola que fala muito do orgulho. É a parábola do fariseu e o publicano. Os dois estavam orando lá na sinagoga, o publicano e o fariseu. E o fariseu dizia assim: ó Pai, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, injustos, adúlteros, nem também como esse publicano que está aí. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo ao templo de tudo que eu ganho. E o publicano, quietinho lá, só dizia assim: ó Deus, tem compaixão de mim que eu sou um pecador. E aí nós temos os ensinamentos dessa parábola que são importantes, né? Aponta a parábola o orgulho como um obstáculo da salvação, porque no final da parábola Jesus fala assim: digo-vos que este desceu para casa justificado, quer dizer, o publicano. Porque todo aquele que se exalta e engrandece a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então, um grande ensinamento é esse, que nós, quando fazemos as nossas preces, nós não ficamos nos engrandecendo. Né? Um outro ensinamento, que o fariseu simboliza a soberba, a arrogância, a presunção, que embora ele dissesse: ó Deus, graças eu te dou, ele se exaltava a si mesmo com todos os seus merecimentos, se orgulhava de ser o maior. Né? Um outro é como não fazer a prece. A do fariseu não deve ser um exemplo de prece, mas sim a do samaritano. Um outro ensinamento: nós não devemos julgar-nos superiores aos demais, porque Jesus falou: com a medida que medirdes, sereis medidos. Quer dizer, com a mesma medida que nós medirmos a grandeza ou a perversidade do outro, com essa mesma medida nós seremos medidos pelas leis de Deus. Né? E um outro ensinamento, quer dizer, o orgulho aí do fariseu é um orgulho que existe muito aí no mundo e predomina. É o orgulho de seita, de classe. Eu sou doutor, ele não é. Orgulho de família, minha família é importante. O orgulho da posição: eu sou letrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O orgulho da raça. Todos esses orgulhos são prejudiciais que nós devemos combater ao máximo, se nós queremos alcançar um lugar no céu e não ir para o Hades. Um outro ensinamento: nunca se considere superior aos demais. Nunca se considere superior aos demais. E também nós não devemos permitir, nas nossas preces, enumerar os nossos dons, o nosso sucesso, os nossos valores. Nem se considerar como nós sendo justos, perfeitos. Nós devemos orar com humildade, com sinceridade, para
para Deus. Nós devemos contar as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos vícios, pedindo-lhe que nos ajude a saná-los. Essa é a verdadeira prece. Um outro padrão importantíssimo é não esconder os benefícios do alto. E para explicar que nós não devemos esconder esses benefícios, tem a palavra chamada palavra dos talentos. Talentos eram um dinheiro naquela época de muito valor, era uma moeda altíssima, podia se comprar muito com um talento, podia se comprar um escravo com um talento. E o Senhor chamou 3 servos e distribuiu a eles. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, conforme a capacidade de cada um. Aí nós vemos que Deus nos dá talentos de acordo com a nossa capacidade. O que recebeu 5, trabalhou, ganhou outros 5. O que recebeu 2, trabalhou muito e recebeu 2. O que recebeu 1, teve medo e abriu uma cova e enterrou o talento. Depois de algum tempo, o Senhor veio pedir contas dos dons que ele nos deu, né? E ao que trabalhou 5 e ganhou 5, ele falou: fique com os 5. Você trabalhou bem. Ao que trabalhou só com 2 talentos, mas ganhou outros 2, você é um servo útil. Fique com os 2 que você ganhou também para você. E ao que enterrou o seu talento, que não trabalhou com ele, Deus disse: servo mau e negligente, seria melhor que eu entregasse o meu talento aos banqueiros, porque eu receberia de volta o meu dinheiro com juros. Tirou-lhe o talento e entregou àquele que tinha 5 e ganhou mais 5. Essa parábola, né, pode ser explicada como fruto do trabalho, né? Os ensinamentos principais são os seguintes: Deus sempre nos dá dons de acordo com a nossa necessidade, para que nós possamos trabalhar com eles. E nós devemos usar esses dons com negligência e com inteligência para ganhar outros talentos. Por exemplo, nós só temos 5 sentidos. Se nós trabalharmos bem com esses 5 sentidos, nós vamos ganhar um 6º sentido, que é o sentido da intuição. E assim nós vamos subindo nos degraus aí da vida. Cada criatura só subirá na escala evolutiva rumo aos planos espirituais elevados através do esforço pessoal. A cada um será dado bem segundo a sua capacidade de utilizá-los. Deus não dá bem para aquele que não tem capacidade de utilizar. Por isso que nós devemos sempre trabalhar os bens que nós temos para podermos ganhar outros. Todas as tarefas, por menores que sejam, lembra? Dia 5, dia 2, ou dia 1, por menores que sejam, são igualmente valiosos. Para Deus, tanto é valioso quem tem 5 talentos, quem tem 2 ou quem tem 1.
tivermos medos de não executarmos uma tarefa, a parábola é bem clara. Vamos procurar auxílio na tarefa dos banqueiros, né? Vamos procurar auxílio a quem pode nos ajudar. E os que têm valores morais e os usam conforme a lei, mais lhes será dado. Aos que têm pouco, que não sabem usá-lo, até o pouco que tem será tirado. E então vem aquela grande lei dos evangelhos que diz a cada um segundo as suas obras. Um outro padrão importantíssimo é o padrão da fé. E o padrão da fé, eu escolhi uma parábola muito importante, que é daquele centurião que tinha um servo judeu, mas que ele amava muito, ficou doente. Então ele soube que Jesus vinha aí nas vizinhanças e mandou alguns servos seus falar com Jesus para fazer com que o servo que ele tanto amava fosse curado. E explicou, falei, explique a Jesus que eu não vou pessoalmente porque eu sou tão pequeno que eu não tenho coragem de aparecer frente a um ser tão grande, tão valoroso a Deus quanto é Jesus. Quer dizer, ele agiu com humildade e com fé. Com fé. Não é? E que lembrando, entendeu, que nós devemos, então, os ensinamentos, nós devemos ter fé nos espíritos superiores. Nós devemos, entendeu, sempre nos dirigir aos espíritos superiores e a Deus com humildade. Para receber os favores do céu, não adianta a religiosidade de fantasia, que a maioria dos humanos tem, religiosidade de fantasia. Para ter fé, nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus e esperar, ter esperança em dias melhores. O último padrão que eu vou dizer, que já está no final, ou vai dar palestra, é a responsabilidade das nossas encarnações. Devemos ter responsabilidade. E eu escolhi a parábola das 10 virgens. Vocês se lembram que Jesus disse assim, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram prudentes, levaram uma provisão de azeite. 5 delas eram tolas, não levaram provisão de azeite. Chegou o momento em que o noivo ia se encontrar com a noiva. Jesus ia se encontrar com as pessoas encarnadas. As virgens representam as pessoas encarnadas. Umas são sensatas, outras são tolas. E quando Jesus apareceu numa escuridão, quem tinha o azeite acendeu a sua lâmpada para encontrar com o Jesus. Quem não tinha, como as tolas, entendeu? Não conseguiu encontrar Jesus devido à escuridão que era as suas almas. E tem uma coisa
coisa importante que nessa parábola em que as tolas pediram às prudentes que lhe desse um pouquinho de azeite. Elas negaram. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos dar o nosso azeite a ninguém. Cada um tem que produzir o seu. Cada um tem que produzir o seu. Tem também uma coisa importante nessa parábola, que são as alegorias, né? Que essas alegorias, né? que são muito importantes, né? Que fala 10. Por que 10? Por que Jesus escolheu o número 10? O número 10 tem um significado. Simboliza o término do trabalho interior realizado nos acontecimentos das nossas vidas. 10 significa, então, o máximo. Tudo o que nós aprendemos nessas encarnações, nós não precisamos mais voltar a ser encarnados. Isso representa o 10. E o 5, o que representa? O 5 representa, é um arcano que representa a força de vontade. Por isso que tem 5 e 5. As 5 prudentes tiveram força de vontade. As 5 imprudentes não tiveram força de vontade. Por isso que nessa parábola foram escolhidas 10 e 5. Finalizamos, nós devemos pensar bem na nossa responsabilidade nessas nossas encarnações. Vamos cuidar da iluminação da nossa alma enquanto é tempo. Se nós não cuidarmos com antecedência no aperfeiçoamento da nossa alma, não haverá ingresso nas moradas luminosas do alto, onde existe paz e felicidade. A lei de Deus não nos obriga a nada, mas apenas nos convida ao cumprimento dos nossos deveres. Quem não cumprir os seus deveres vai acarretar grandes sofrimentos. Não venha chorar depois. Finalmente, vamos orar pedindo ao Pai que nos conceda a graça de nos vingar das trevas, acendendo a nossa luz em nossas almas. Também vamos pedir a Deus para compreender a vontade dEle, seja como for ou onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e também para que sejamos filhos dignos do Seu infinito amor, e que assim seja. Bom dia a todos vocês. Agradecemos carinhosamente as lições que recebemos, sejam elas diretrizes para o nosso caminhar, de forma a fortalecer em nós a prática do bem e do amor. Que a nossa gratidão possa ser recebida por Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Jesus, o sublime ceareiro e distribuidor dos bens celestes.
aos benfeitores, incansáveis trabalhadores da seara e a todos os amigos da casa da irmã Lina. Muita paz e luz no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.